Boa noite. Boa noite. Vamos prestar bem atenção no que Deus tem para nós hoje. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Logo depois do Evangelho de João começa o livro de Atos. Capítulo 17, versículo 6. Todos acharam? Amém? Vamos ler então, versículo 6, capítulo 17, versículo 6. Quem tem a Bíblia acompanha a leitura, quem não tem, você pode acompanhar nos telões, para a gente não se perder. Porém, não nos encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Amém? O que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo e Silas com alguns irmãos vêm de algumas viagens e vão parar em Tessalônica, uma outra cidade. Quando eles param lá, Paulo então, tomado pelo Espírito Santo, cheio de coisas para falar, muito empolgado com o que ele estava vivendo, com o seu relacionamento com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você está se relacionando com Deus, o Espírito Santo que está em você, ele te dá palavras, e você quer falar isso para as pessoas. Você fica empolgado para falar isso para as pessoas. Olha para cá, por favor. E Paulo chega em Tessalônica e a Bíblia diz que ele vai para as sinagogas e ele começa a discorrer a respeito do Evangelho. Ou seja, ele começa a falar muito sobre Bíblia, sobre a necessidade de Cristo ter padecido. Ele começa a falar do plano de salvação. Ele começa a falar porque Jesus tinha morrido. Então ele começa a falar muito a respeito da palavra. E quem tinha hospedado esses homens em Tessalônica era esse tal de Jason. E alguns judeus começam a ouvir acontecer em Tessalônica o que eles começam a ver o que eles já tinham ouvido que estava acontecendo em outros lugares. Então eles tentam tramar uma coisa contra aqueles homens, tentam pegar eles e levar até o meio do povo para expor. E dizem: olha, lá vem. E eles então não veem o povo e eles vão até as autoridades. E eles levam aqueles homens até lá. E olha o que eles dizem a respeito de Paulo, Silas e alguns irmãos, inclusive esse que tinha dado abrigo para esses homens que tinham chegado em Tessalônica. Ele diz assim: ó, aqueles que estão atormentando as cidades, aqueles que estão transtornando o mundo, chegaram aqui. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e o que as pessoas têm a dizer a seu respeito quando você chega num lugar? Ih, chegou o fofoqueiro. Cuidado, esconde a tua vida, que esse aí não pode ver nem a cor da roupa que tu usa, que ele inventa história. Fala muito. Ih, chegou o que só fala em casamento. Sai do lado de qualquer pessoa suspeita, senão ele vai casar. Chegou o que só fala em dinheiro. Chegou, enfim, as pessoas vão acabar definindo quem nós somos pelo nosso estilo de vida. Isso é normal. Pelas práticas que você tem, pelos assuntos que você aborda, pelas escolhas que você faz, pela maneira como você se comporta. Isso define as suas prioridades. E as suas prioridades definem um comportamento. E o seu comportamento vai definir uma imagem. E a sua imagem vai falar do que as pessoas têm a dizer a seu respeito. O que eles disseram sobre Paulo e Silas e sobre aqueles irmãos? Aqueles que estão atormentando o mundo chegaram aqui.
Essas pessoas são aquelas que escolhem viver uma vida fora do natural. São pessoas que escolhem viver uma vida diferente. São pessoas que têm revelação do trono de Deus na sua vida diária, na sua casa, no seu cotidiano. E quando eles chegam nos lugares públicos, aonde eles vão conviver com pessoas, aonde eles vão falar às pessoas, é notório, existe algo de diferente na vida deles. Existia algo diferente na vida de Paulo. Existia algo que provocava uma intrepidez e provocava nele uma influência, um convencimento. As suas palavras, elas convenciam as pessoas, tanto que o texto diz que algumas pessoas, gregos e outros, começaram a se chegar e a seguir Paulo como discípulos. E aquilo incomodou os judeus, incomodou as pessoas daquela cidade. As palavras de Paulo e Silas não eram simplesmente discursos, mas pessoas estavam se convertendo, milagres estavam acontecendo. Paulo e Silas andavam de uma maneira sobrenatural, e isso era nítido, as pessoas viam isso. Quando eles foram levados até, as autoridades disseram: esses que atormentam o mundo chegaram. Diga para a pessoa que está do seu lado: é isso que precisam dizer a seu respeito. Olha, nós estamos sabendo que abriu uma célula aqui na rua. E talvez alguém que você nem conhece vai dizer: olha, abriram uma célula aqui na faculdade, abriram um grupo nano aqui na faculdade, abriram uma célula aqui na nossa rua. E deixa eu falar uma coisa para você: quem quiser ir para o inferno vai ter que se mudar daqui. Já mandaram avisar que quem insiste e quer ir para o inferno vai ter que ir para outra cidade, porque os que atormentam o mundo chegaram. É isso que as pessoas têm que dizer ao seu respeito, sabe? Eles têm que saber que você carrega dentro de você algo que você não consegue conter, que você não consegue deixar só para você, que você não consegue ser egoísta ao ponto de dizer: não, essa alegria, essa felicidade que me contagiou, eu não quero compartilhar com os outros. E eles sabem que você, onde chega, compartilha isso. Então por isso eles temem, porque eles sabem que qualquer pessoa que se expõe a uma palavra, ela também está correndo o risco de se converter, porque a palavra não volta vazia, o Espírito Santo testifica ela. O Espírito Santo testifica ela. Tem um grande avivalista que ele conta no livro dele que um advogado nos Estados Unidos, começaram as campanhas, os movimentos daquele avivalista, e ele era um cara muito cético, muito conhecedor. Então ele achava uma bobagem aqueles cultos em área pública, ele achava uma mentira o que aquele pastor compartilhava, e ele então resolveu ir até aqueles cultos só para tirar a prova e para expor e dizer: ó, eu vim aqui para provar que tudo isso aqui é uma mentira. E ele era um profundo conhecedor. Na época estava entre os 5 melhores advogados dos Estados Unidos. Era um homem muito conhecido, influente na política. Campbell, o nome dele. E ele dizia que ele foi àquele culto para dizer: ó, isso aqui é tudo mentira, isso aqui é uma bobagem. E ele conta que na segunda reunião, na terceira, algo começou a acontecer dentro dele. Ele não resistiu. Ele viveu uma conversão naquele lugar. Ele foi chorando até o altar onde estava o pastor. E ele, cético, cheio do conhecimento dessa terra, não conseguia admitir aquelas verdades bíblicas que ele ouvia no seu intelecto, mas ele não pôde resistir. Algo sobrenatural aconteceu naquele lugar que o atraiu muito além das palavras ou de algum discurso que aquele homem que estava no altar, no palco, estava pregando. Aquele advogado foi profundamente tocado, e ele começou a anunciar aquele evangelho que tinha mudado a vida dele aos outros advogados que ele conhecia. Sabe, o que você carrega, você não vai conseguir segurar. As pessoas que cultivam um estilo de vida no sobrenatural, é inevitável, elas naturalmente vão expor o que está acontecendo dentro delas.
o que você está vivendo no seu quarto, no seu tempo com Deus, no seu relacionamento com Deus, vai ser colocado para fora. E se nós queremos ser essa geração que quando os outros verem chegando, vão dizer: olha, são eles que têm incomodado e têm atormentado onde chegam. Essa palavra aqui que aqueles homens usavam, atormentavam, é porque o que Paulo e Silas estavam pregando ia de contra a manipulação religiosa que eles exerciam sobre as pessoas, confrontava o estilo de vida mentiroso que eles viviam, de uma religião falsa, que tinha uma aparência, mas que não tinha realidade. Então aquilo incomodava. Então por isso que eles diziam: aqueles que transtornam o mundo, aqueles que perturbam o mundo chegaram aqui. Mas na verdade o que Paulo e Silas carregavam perturbava os poderes das trevas, transtornava aquilo que era errado, mas trazia vida a todos que estavam ouvindo e aceitando aquela palavra. O que você carrega, se você desenvolve um estilo de vida sobrenatural, vai apresentar para as pessoas uma palavra de vida, que vai tirar elas do lugar de onde elas estão e vai levá-las para uma vida de relacionamento com Deus. Mas se você quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural, eu quero te dar um caminho para isso. Aquilo que a palavra de Deus apresenta para nós, que vai nos conduzir, que vai nos fazer viver uma vida que constrói esse estilo diariamente. Vamos observar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos romper com as fortalezas. Paulo, quando fala aos Coríntios sobre as fortalezas, ele está falando sobre pensamentos malignos que vêm com a intenção de bloquear a ação do sobrenatural. São conceitos, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos a geração dos conceitos, nós somos a geração intelectual que conhece muito e que questiona muito. E não tem nada de errado em você ser um questionador, em você ser alguém que quer conhecer, mas você deve submeter o seu conhecimento, a sua ânsia em questionar a voz do Espírito Santo. Você deve ser guiado por Ele para conhecer e ter revelação de tudo que Ele tem para mostrar para você. Paulo estava falando de quebrar, e nós temos que ter cuidado com isso. Nós somos a era onde os pensamentos que vêm para bloquear os ensinos que mostram Jesus, por exemplo, para as crianças. Nós vivemos uma época de mudanças de leis, com a intenção de criar uma base para que uma nova geração possa nascer debaixo de um conhecimento, de um jugo maligno, de conceitos deturpados, como por exemplo, um embrião não é uma criança, não é um bebê, é apenas um aglomerado de tecidos. Nós precisamos então criar leis que possam interromper a gravidez de qualquer mulher que queira. E esses pensamentos começam a entrar, e muitas pessoas até que servem a Jesus começam a concordar com Ele. E o mundo está cheio disso. Nós vivemos uma era de muitos conceitos, um bombardeio de informações. Você tem que proteger a sua mente. Por isso que Paulo dizia: quebrem as fortalezas, quebrem todo pensamento contrário. Paulo descrevia fortalezas como especulações, coisas e pensamentos magistrais. Fortalezas são sistemas de crenças errôneas, firmemente estabelecidas, que fazem com que os valores divinos saiam à força do coração das pessoas, modificando a cultura de maneira que em última instância altera o destino divino que Deus havia preparado para nações inteiras. Essas fortalezas são edificadas tijolo por tijolo, por meio de instrução intencional. O diabo é intencional, ele vai edificando algo tijolo por tijolo. Para quê? Para de maneira forçada retirar os valores divinos de uma sociedade e colocar aquilo que devia ser a nossa cultura como subcultura. E ele vem e esmaga aqueles valores que são verdades para nós, e a gente começa a achar que eles não são mais, sabe? O homem é Deus, você não precisa de Deus. O homem está no centro, você não precisa de Deus para cuidar de você.
Você sabe o que fazer para cuidar de você. Você sabe o caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Para com essa bobagem. Conceitos, pensamentos, especulações malignas que vêm com tanta força, que são disseminados com tanta precisão. Pensamentos magistrais que vêm de pessoas que são admiradas por uma era e vêm bombardear a nossa mente, para que de maneira forçada você perca os valores divinos que estão preparando um caminho de paz e de felicidade para nós. A intenção do diabo é alterar o destino que Deus tinha preparado para nações, para nós, com esses seus conceitos e pensamentos. Mas se você quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural, você precisa estar atento, você precisa estar esperto para combater as fortalezas, os pensamentos malignos que vão querer bombardear a sua mente. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando nós desenvolvemos um estilo de vida sobrenatural, nós temos que aprender a combater as fortalezas. Diga: fortalezas, segundo o apóstolo Paulo, são pensamentos, conceitos, crenças, especulações malignas que são intencionalmente lançadas no meio da nossa sociedade, com a finalidade de destruir de maneira forçada os valores divinos que Deus colocou dentro de nós. Olha para cá, não permita que isso aconteça. Amém, irmãos? Proteja esses valores. Seja uma resistência a essas fortalezas. Mas você só pode ser uma resistência quando você vive um estilo de vida sobrenatural, porque você vai enxergar o reino espiritual. E por que você vai enxergar o reino espiritual? Você vai combater esses pensamentos. Você vai discernir que eles não procedem de Deus. Você vai saber que eles não estão vindo de Deus para você. E porque você vive uma vida no sobrenatural, você vai saber discernir as coisas espirituais. Então é por isso que você tem que aprender. Sabe qual é o problema? É que nós não somos preparados, treinados para discernir as coisas espirituais. Nós fomos preparados para conhecer as coisas naturais. O homem carnal, ele não consegue entender as coisas espirituais. Nós investimos em tanto conhecimento na vida, você já prestou atenção? Nós queremos conhecer inglês, nós queremos aprender uma língua, e se a gente puder pagar para o nosso filho, a gente faz questão. Se a gente puder encher ele de cursos e de atividades, a gente faz questão de dar a eles isso. E a sociedade pressiona, ele tem que conhecer, tem que fazer uma faculdade boa. A gente, quando vai construir a nossa casa, a gente pensa em tudo. Se a gente não tem condições, mas a gente pelo menos sonha, né? Eu quero uma cozinha assim, eu quero um banheiro bonito. Mas quem aqui já construiu uma casa e pensou num lugar para você crescer espiritualmente? Antes de fazer minha cozinha, meu quarto, eu quero fazer um quarto, um lugar, aonde ele vai ser um lugar aonde eu vou poder crescer espiritualmente. A gente não investe nessas coisas, porque nós somos de uma cultura que nos prepara para sermos naturais. Mas quando você conhece o reino de Deus, o reino de Deus te chama para um lugar sobrenatural. E os seus valores mudam. Os seus valores são alterados. É por isso que quem tem um encontro pessoal com Deus, é inevitável que os seus valores vão ser alterados. Você precisa conhecer mais sobre as coisas espirituais. Assim como você tem disposição para investir em conhecimento, seja ele qual for, aprofunde o seu conhecimento nas coisas de Deus. Cresça nisso. Somente assim você vai ter as armas corretas para romper com as fortalezas. Segunda coisa, romper, quem quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural, ou seja, o sobrenatural vai se tornar natural para você, porque vai fazer parte do seu estilo de vida. Se você é parte dessa geração que quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural, você precisa romper com a religiosidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: romper. Fala para ela: romper com a religiosidade.
Pessoas religiosas, como os fariseus da antiguidade, fazem um esforço tremendo para alcançar pessoas que pensam fora do baú, fora da caixa. A intenção, o que provocava ira nos fariseus e nos doutores da lei da época em que Jesus esteve aqui, o que provocou a ira daqueles homens de Tessalônica quando viram Paulo e Silas, é porque eles viram homens que viviam uma vida diferente da deles, que pensavam fora do baú, que pensavam fora dos moldes da religião da época. Eles estavam acima. Eles não admitiam que Jesus estava preso a um sistema fechado. Eles não admitiam que os milagres e que o sobrenatural era algo para ser vivido somente por ele. Eles não admitiam que o Messias ainda ia vir. Eles sabiam que tinham conhecido Jesus, coisa que aqueles homens não conseguiam acreditar. E o fariseu, o hipócrita, o religioso, sempre que ele vê alguém pensando fora da caixinha, fora do baú da religião, ele vai querer chamar essa pessoa, ele vai querer impedir essa pessoa. E você precisa entender isso, sabe? Se os religiosos estivessem na época em que Jesus morreu e depois de 3 dias ele não estava mais no sepulcro, segundo os relatos de Maria, se os religiosos vissem, encontrassem Maria dizendo aquilo, ele não está lá, eles diriam não, eles teriam uma outra palavra, eles diriam não, ele está lá onde nós o deixamos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Os religiosos, eles usam a Bíblia até para se esconder atrás dela. Não faça isso. Rompa com a religiosidade. Tem gente que vive dizendo que quer, e não tem nada de errado nisso, desde que você entenda o equilíbrio, o limite disso, de tomar a sua cruz, morrer e seguir. Mas a cruz de Cristo, a cruz da palavra, ela serve para o homem morto, para o velho homem. Porque o próprio Jesus, quando orou no Getsêmani, lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, o que Jesus diz? Lembra dessa frase clássica dele? Ele estava orando e ele suou gotas de sangue, a pressão do que iria acontecer com ele estava ali. E ele disse: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Até ele, que veio para estabelecer a obra redentora do seu Pai, não queria morrer. Jesus queria fazer a vontade de Deus. Vamos prestar atenção no texto. Ele queria fazer a vontade do Pai dele. Então a religião, ela vai te prender dentro das suas algemas impiedosas. Mas você que conhece a Cristo, você não vai ter simplesmente um discurso barato que diz: que me matem pelo evangelho, que eu morra por causa dessa célula, porque eu estou aqui para morrer. Não, eu quero fazer a vontade de Deus. Até Jesus Cristo diz: eu quero fazer a tua vontade. A cruz é para um velho homem, a cruz não é para o novo homem. O novo homem, ele entende que a vontade de Deus está acima de qualquer coisa. Então ele quer viver para andar conforme a vontade de Deus. Filhos de Deus que querem desenvolver um estilo de vida sobrenatural, eles não querem simplesmente estar presos a dogmas ou a doutrinas, mas eles querem entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do seu Pai. E é dessa maneira que eu quero viver, é dessa maneira que eu quero me comportar, é dessa maneira que eu quero acordar e sair para a minha faculdade, para a minha escola, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para qualquer lugar e eu quero perguntar: qual é a tua vontade para a minha vida hoje? E eu quero andar dessa maneira. Diga para a pessoa que está do seu lado: a cruz é para o velho homem. Diga: é para o velho homem. Mas para você que é filho de Deus, que quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural, você quer viver a vontade de Deus. E se a vontade de Deus
Para onde ela aponta para você, é para lá que você vai, ainda que seja para a morte. Quem quer viver a vontade de Deus está andando acima de qualquer coisa. Ele anda acima da religiosidade. Sabe, ele não está preso àqueles conceitos, mas ele tem revelação. Ele anda acima. Diga para a pessoa que está do seu lado: é preciso romper com a religiosidade. Talvez você está aqui hoje e diga assim: mas eu aprendi tudo milimetricamente, está tudo calculado e é dessa forma, e sabe, e o Espírito Santo quer desenvolver com você um relacionamento para que você vá além desses conceitos teológicos e você viva uma vida que ouve a sua voz e que segue os seus passos. É assim que você desenvolve um estilo de vida sobrenatural, ouvindo a voz de Deus e não ouvindo um monte de conceito religioso. Então tem que quebrar. Terceira coisa, para quem quer desenvolver um estilo de vida sobrenatural, é preciso enxergar o kairós de Deus, o tempo de Deus, o tempo oportuno. Não podemos nos dar o luxo de desprezar ou ignorar os gritos de uma geração, os pedidos de socorro. Quando a gente observa o que Jesus falou lá em Mateus 10:8, quando ele disse para os discípulos: quando vocês saírem por aí, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os espíritos imundos, o que de graça vocês receberem, de graça dai. Jesus estava falando de uma geração, Jesus estava falando de um tempo que precisava de uma resposta. Jesus estava falando de uma sociedade que estava aguardando por uma dívida que ia ser paga. Nós temos uma dívida com o mundo, nós temos uma dívida com as pessoas. Qual é essa dívida, pastor? Dar a elas o que nós já recebemos. Diga para a pessoa que está do seu lado: dar ao mundo o que você já recebeu. O que você recebeu de graça? O Espírito Santo, ele está dentro de você. Você precisa dar isso. Como é que você dá ao mundo o Espírito Santo? Vivendo um estilo de vida sobrenatural. Quando você chega num lugar e o Espírito Santo te mostra que tem alguém enfermo, e você diz: eu posso orar pela sua enfermidade. Quando você chega na sua casa e você não desperdiça nenhuma oportunidade para trazer a realidade do céu para o ambiente da sua casa. Quando você entra na sua célula e você sabe que a palavra que você vai compartilhar ali, você sabe que as orações que você vai fazer ali não fazem parte de uma agenda para cumprir o passo a passo da célula, mas você sabe que tem pessoas ali que precisam de experiências com Deus, então você leva a sério cada momento que você faz. Quando nós queremos desenvolver um estilo de vida sobrenatural, nós entendemos que em todos os lugares que Deus nos leva, é um lugar de oportunidade para apresentar o que nós temos recebido. Todo lugar que Deus te estabelece é uma oportunidade, você só precisa enxergar isso. Você não pode deixar isso passar desapercebido. Deus está te dando oportunidade para que você compartilhe o reino de Deus com as pessoas. Nós não precisamos que uma nação mude por nossa causa. Nós já carregamos um reino incorruptível. Nós carregamos dentro de nós um reino que não tem dor, que não tem doenças. Nós precisamos que uma nação mude por causa daqueles que não conhecem Jesus, para que um ambiente favorável se estabeleça e milhares se convertam. Isso só vai acontecer se nós tivermos discípulos nessa era, que são aqueles que transtornam o mundo, são aqueles que andam de maneira sobrenatural. Eles são assim. Eles estão apresentando Jesus por onde eles andam, sabe? Quem está desenvolvendo um estilo de vida sobrenatural, ele enxerga em todo lugar que Deus leva ele uma oportunidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: os lugares que Deus tem te colocado são uma oportunidade. Você precisa enxergar isso. Olha para cá, não é só um lugar para você ganhar dinheiro. Não é um lugar só para você adquirir conhecimento e aprender códigos.
Não. Não é um lugar só para você desenvolver relacionamentos amorosos e emocionais dentro da sua família. Não é só para isso. Não, isso aí é só o pretexto. Deus está te colocando lá porque Ele tem uma oportunidade que Ele criou. E Ele colocou um agente dele lá, que carrega um reino incorruptível, que carrega um reino cheio de glória. E é por isso que Ele não precisa criar expectativa para que a nação mude, para que a corrupção acabe. Ele já tem esse reino dentro dele. E Ele põe para fora esse reino. Quando os cidadãos dos céus se manifestam aqui na terra, a nação é modificada. Não porque eles vão para a rua com a cara pintada, não porque eles vão para uma televisão falar mal dos movimentos que se levantam, mas porque onde eles estão mudando a realidade onde Deus colocou eles. Você carrega dentro de você um reino incorruptível. A nação que você carrega dentro de você, ela já é uma nação bem-sucedida. Ela prospera independente das circunstâncias. Você não depende do que está acontecendo fora. Algo já está acontecendo dentro de você quando você está vivendo o sobrenatural. Quem desenvolve um estilo de vida sobrenatural, ele está atento para isso. É um tempo do Kairos de Deus. Deus está fazendo algo no nosso meio. Deus está vindo com avivamento. E nós percebemos isso. E nós então condicionamos a nossa vida para viver dessa maneira. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: quem está desenvolvendo uma vida no sobrenatural está atento para o Kairos de Deus, para as oportunidades que Deus vai dar. Diga: eles não estão com expectativas no que vai acontecer de mudanças na nação ou no externo, porque dentro deles já existe um reino saudável, incorruptível, que prospera, que traz vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: esse reino já está dentro de você. E diga: e milhares de pessoas estão esperando que você compartilhe isso. Último lugar, quem está desenvolvendo um estilo de vida, quem quer desenvolver um estilo de vida no sobrenatural, precisa ser intencional nisso. Você precisa realmente querer ter esse estilo de vida. Se você for ler a história de Daniel, o que é a história dele? Nabucodonosor destrói Israel. E ele leva cativo consigo, ou seja, preso, 4 moços, Daniel e seus 3 amigos. E eles vão presos para a Babilônia. Nabucodonosor achava que tinha aprisionado aqueles moços, mas na verdade, quem estava cativo era o próprio rei. Porque em 70 anos, aqueles 4 moços mudaram o cardápio do reinado. Aqueles 4 moços, através das suas visões, interpretação de sonhos e palavras proféticas, mudaram o curso daquela época. Aqueles 4 moços foram jogados na cova dos leões e venceram os leões. Viveram a experiência da fornalha e nada lhes aconteceu, ou nada lhe aconteceu. Aqueles 4 moços consumiram o reino da Babilônia com o seu estilo de vida. Eles não precisaram matar o rei, eles não fizeram nada ali dentro a não ser viver o sobrenatural como uma maneira natural. Nós estamos dentro de um momento de uma nação mergulhada no caos. Nós vivemos sérios problemas de violência, de crise financeira. Esse é o quadro, essa é a fotografia externa do nosso tempo. Nós vivemos um tempo de falência de valores, de princípios. É isso que nós vivemos. E Deus está esperando por moços como esses, por moças com esse coração, com esses valores. Na verdade, Nabucodonosor pensava que estava aprisionando aqueles rapazes,
mas foram eles que aprisionaram o rei. O Deus do céu tinha levado cativo o rei e todo o seu reinado, por causa de 4 moços. E eles nem mesmo sabiam que estavam presos, mas o sobrenatural calou a boca deles. O sobrenatural matou aqueles leões. O sobrenatural fez o rei se curvar diante deles, fez o rei precisar deles. Eles não se dobraram diante dos decretos da época, e eles foram temidos naqueles dias, por causa da sua maneira de viver. O grande problema, o grande desafio é não escolher viver um estilo de vida sobrenatural, porque quem quer viver um estilo de vida sobrenatural precisa se preparar para tal, precisa se preparar para isso, você precisa se deixar treinar para isso. Quem é treinado dentro do comodismo, olha, todo líder de célula, todo pastor, nós devemos treinar, nós devemos se deixar, nós devemos, membros, filhos de Deus, você deve se deixar treinar para ser enviado. Você sabia que você devia comunicar para as pessoas da sua célula: olha, todo mundo está aqui sendo treinado para ser enviado. Enviado para onde? Para assumir uma outra célula, para ir para um outro bairro, uma outra rua. Você está, no primeiro dia de célula, olha, vamos cantar logo a pedra aqui, ó. Você está sendo treinado para ser enviado. Ah, mas aqui é tão gostoso, tão bom, o lanche é tão bom, a gente está tão bem, a gente se ama tanto, é tão perto de casa. Ah, já estou tão acostumado, já venho no piloto automático para cá. É, querido. Só que se você está sendo treinado com gatinhos de estimação, você não vai conseguir derrotar os leões que vão aparecer na sua vida. Quem não sai da sua zona de conforto, está lá treinando para matar gatinho. Entendeu? Você tem que ser treinado para ir nos lugares mais obscuros, porque lá os enfermos estão esperando por vocês. Na verdade, se você for ler a Bíblia, os milagres bíblicos não aconteceram nos caminhos sagrados, aconteceram nos lugares mais inusitados. Quem está andando no estilo de vida sobrenatural sabe que Deus vai precisar de você nos lugares mais inusitados, nos lugares mais escuros dessa era. E olha que privilégio, nós estamos vivendo uma era escura. É nesse tempo de escuridão que Deus vem com um avivamento e vem para entregar dons na mão dos seus filhos, para que eles andem e caminhem de maneira sobrenatural. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você está desenvolvendo um estilo de vida sobrenatural, você precisa ser intencional. Fala para ele, diga: você precisa aprender a andar assim. Diga: e para andar assim, você precisa ser treinado para isso. O grande problema é que nós estamos sendo treinados dentro do conforto da nossa congregação maravilhosa. É tão bom ir para a igreja domingo, mas e no seu trabalho, e na sua casa, e lá naquele churrasco que você foi convidado, e lá no shopping, e aquelas pessoas que queriam ouvir sobre Jesus. Ah, eu nem percebi, eu passei, sabe, eles estavam morrendo do meu lado, eu nem vi eles morrendo. Tinha doente do meu lado, olha que eu nem notei. O nosso treinamento é para ser enviado. O nosso treinamento é para enxergar os que estão lá fora. Esse culto aqui é só um pequeno treinamento, que o nosso jogo mesmo é lá fora. Amanhã, quando você acordar, você vai sair, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua empresa, você vai para o seu emprego, você vai para a sua escola, você vai para a sua faculdade, em todo lugar. Uma oportunidade vai estar esperando por você. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: para andar no sobrenatural, é preciso ser treinado para isso. É preciso ser intencional. É preciso querer andar dessa maneira. Fique em pé no seu lugar, por favor. Diga para a pessoa, vira para alguém aí, escolhe alguém para você falar. Diga assim: Deus está esperando. Eu digo, essa geração está esperando pelos filhos que vão desenvolver um estilo de vida sobrenatural. Eu digo assim: para desenvolver esse estilo de vida, é preciso romper com as fortalezas.
pensamentos, conceitos malignos que vêm com a intenção de roubar à força os valores divinos. Diga, é preciso romper com a religiosidade, pensar fora da caixinha. Sempre vai incomodar os religiosos. Diga assim, mas os que estão andando no sobrenatural, eles querem ir além. Diga, é preciso enxergar o Kairos de Deus, o tempo oportuno. Diga assim, Deus vai te levar para os lugares que na verdade são oportunidades, e você precisa aprender a enxergar essas oportunidades. Diga assim, não deixe elas passarem. Diga assim, quem está desenvolvendo um estilo de vida sobrenatural precisa ser intencional, precisa andar dessa maneira, precisa ser treinado para isso. Amém? Então todos nós estamos sendo treinados para sermos enviados. Ah, pastor, mas foi assustador ouvir na célula que eu vou ser enviado. Nós estamos sendo treinados para isso, querido. Se o seu líder não te comunicou, eu estou aqui para te comunicar. Se ele não te comunicou, ele não fez isso porque ele surtou. Mas eu quero te falar a verdade. O nosso treinamento não é para ficar aqui. O nosso treinamento, nós estamos aqui nesse momento tão bom, né? Tão agradável. É tão bom conviver com os irmãos. É verdade. Mas aqui a gente vem para recarregar as baterias. A gente vem para em comunidade invocar o nome daquele que é digno. Mas a guerra está lá fora. Levar o reino incorruptível que está dentro de nós para um tempo de escuridão e de caos. O Espírito Santo está esperando por discípulos que querem viver o sobrenatural. Feche os seus olhos se você é um desses. Nós estamos começando um tempo de propósito, mas esse tempo não é para ser vivido só 21 dias. Deus está nos chamando para andar dessa maneira. O Espírito Santo está nos chamando para viver dessa maneira. Então, feche seus olhos onde você está. Faz a sua confissão, diga, eu quero viver assim. Eu quero andar dessa maneira. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração. Abre o seu coração. Abre a sua boca. Eu não posso orar por você. Fala isso para o Espírito Santo. Diga, se você não é alguém religioso, você sabe que você pode falar com Ele. Então abra o seu coração para dizer, eu quero viver uma vida no sobrenatural. Eu quero que o sobrenatural faça parte do meu dia a dia. Eu quero enxergar os lugares como oportunidades. Diga, eu quero viver além da religiosidade. Eu quero romper com as fortalezas, com os paradigmas e conceitos que vêm para destruir, os valores divinos. Fala isso com o Espírito Santo. Abra sua boca. Eu quero ser um jovem, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um adolescente dessa geração. Eu quero ser uma mulher, eu quero ser um marido, eu quero ser uma mãe que anda num estilo de vida sobrenatural. Eu quero ser um pai para os meus filhos que anda num estilo de vida sobrenatural. Eu quero inspirar as pessoas por onde eu passo pela minha maneira de viver. Eu quero influenciar as pessoas por onde eu passo com um estilo de vida sobrenatural. Você pode falar isso ao Espírito Santo? Levante suas mãos para adorá-lo. Nós queremos te bendizer, Jesus. Nós queremos te entronizar. Nós queremos te entronizar. Nós somos teu, Jesus. Nós somos teu, Jesus.